nas falésias brancas da Tessália, onde o mar se choca com as rochas como se quisesse acordar os deuses adormecidos, uma mulher de olhos como a noite permanecia imóvel. Era Tétis, a ninfa do mar. Os ventos dançavam em torno de seu manto, mas ela não os via. Em seu ventre crescia uma vida, um filho que, mesmo antes de nascer, já pertencia às lendas. O destino dele havia sido traçado antes mesmo de sua concepção. Os deuses sabiam. O filho de Tétis superaria o próprio pai. Temendo perder sua supremacia, Zeus e Poseidon, ambos apaixonados por ela, recuaram. Nenhum quis arriscar que seu trono fosse desafiado por aquele que ainda não existia. Coube então a um mortal, Peleu, rei dos Mirmidões, unir-se à deusa. Não por amor verdadeiro, mas por estratégia dos imortais. No dia do casamento, todos os deuses foram convidados menos Eris, a deusa da discórdia. Foi ela quem lançou no banquete o fatídico pomo dourado com a inscrição: a mais bela. Dessa pequena semente brotaria a guerra de Troia. Mas, antes da guerra, haveria um menino. E esse menino mudaria tudo. Aquiles nasceu em silêncio, como se já soubesse demais. Não chorou, não esperneou. Apenas fitou a mãe com olhos profundos, como se dissesse: eu me lembro. Naquela mesma noite, Tétis o levou até o rio Estige, nos confins do mundo. Segurando-o firmemente pelo calcanhar, mergulhou o corpo frágil nas águas escuras. Ela queria protegê-lo de tudo, até mesmo da morte. E conseguiu. Quase. A partir daquele dia, passou a ungir sua pele com ambrosia, a alimentá-lo com mel dos deuses, a cantar cânticos esquecidos ao pé do berço. Fazia tudo o que sabia, tudo o que podia, para adiar o inevitável. Mas o destino não se dobra, nem mesmo a vontade de uma deusa-mãe. Aquiles cresceu sob os cuidados de Quiron, o centauro sábio, que habitava o Monte Pélion. Entre florestas e cavernas, aprendeu a caçar, a lutar, a ler os ventos e a observar os astros. Quiron lhe ensinou mais do que armas. Ensinou a dúvida, o silêncio, a compaixão. E com o tempo, notou algo estranho no garoto. Ele era rápido mais do que qualquer outro, forte além do normal. Mas era no olhar que se escondia o incomum. Uma tristeza calma, como quem soubesse que seu tempo seria curto. Certa noite, uma velha cega que vivia entre os montes procurou Quiron e pediu para ver o menino. Passou os dedos finos sobre o rosto de Aquiles e disse: viverás pouco, mas teu nome viverá para sempre. A escolha será tua. Uma vida longa e sem glória, ou uma curta, mas imortal. Aquiles nada respondeu, mas desde aquele dia olhava o pôr do sol como quem se despedia. Tétis, temendo a guerra que se aproximava, tentou enganar o destino. Sabia que os reis da Grécia reuniam forças para invadir Troia, e que profecias falavam de seu filho como peça indispensável para a vitória. Então o escondeu. Disfarçou-o de moça, levou-o à ilha de Ciros, ao palácio de Licomedes. Ali viveu entre as filhas do rei, com roupas femininas, treinando em segredo, esperando, porque no fundo Aquiles sabia. Isso era só adiamento. Jamais fuga. E o destino, paciente, veio até ele. Um dia, chegou à ilha Ulisses, o rei de Ítaca, mestre em enganar e descobrir. Trouxe presentes para as jovens tecidos, colares, perfumes e uma espada. Enquanto todas se encantavam com os adornos, Aquiles avançou direto para a lâmina. E o disfarce caiu. A verdade não pode ser vestida por muito tempo. Ele não nascera para afiar lã, mas para brandir aço. Não para viver tranquilo, mas para morrer lembrado. A guerra o esperava. E ele silenciosamente já caminhava em sua direção. Quando Aquiles pisou o solo troiano pela primeira vez, o sol ainda não havia nascido. O mar atrás dele era uma faixa escura, silenciosa.
À sua frente, um continente estranho, uma guerra prometida e um destino que começava a se desenhar com nitidez cruel. Ele não era apenas mais um guerreiro entre os 1000 barcos gregos. Era o mais jovem, o mais veloz, o mais temido antes mesmo de empunhar a espada. Onde passava, os soldados o olhavam em silêncio, como se pressentissem que a morte caminhava ao lado dele. Nos primeiros dias da campanha, Aquiles parecia invencível, lutava como se estivesse dançando, como se cada movimento seu fosse parte de um antigo ritual. As muralhas de Troia ainda estavam intactas, mas as cidades ao redor caíam uma a uma diante de sua fúria. Nenhum escudo resistia, nenhuma lança o tocava. Os deuses pareciam assistir em silêncio, mas por trás da glória havia algo inquieto. Aquiles não sorria. Lutava, mas não celebrava. Era como se cada vitória fosse apenas mais um passo em direção ao fim. Talvez ele já soubesse. O único que conseguia tocar sua alma era Patroclo. Companheiro de infância, irmão de coração, sombra e luz ao mesmo tempo. Com ele, Aquiles ria. Com ele, silenciava. Havia entre os dois algo que não precisava de explicações, apenas presença. Patroclo era o único que via Aquiles não como herói, mas como homem. E então veio a discórdia. Agamenon, o rei dos reis, arrogante e impaciente, tomou para si a mulher que havia sido dada a Aquiles como prêmio de guerra, Briseida. E naquele gesto, pequeno aos olhos dos outros, aconteceu a ruptura. O orgulho de Aquiles foi ferido. Mas mais que isso, a confiança. Ele se retirou. Deixou o campo de batalha. Deixou os gregos à própria sorte. Os dias seguintes foram de dor e humilhação para os exércitos helenos. Sem Aquiles, a maré mudou. Os troianos avançaram. O próprio Heitor, príncipe de Troia, brilhou entre os muros dourados da cidade. E Aquiles permaneceu na sombra. Mas o destino tem formas estranhas de agir. Patroclo, vendo o horror se aproximar, vestiu a armadura de Aquiles e entrou na batalha fingindo ser ele. Queria inspirar os soldados, queria proteger, mas encontrou Heitor e encontrou a morte. Quando o corpo de Patroclo foi trazido de volta, Aquiles caiu de joelhos. Não gritou, não chorou, ficou imóvel. Depois, levantou-se. Seus olhos já não eram os mesmos. Seu coração também não. A ira que se seguiu não era de um homem. Era de algo maior, mais antigo, mais perigoso. Aquiles voltou ao campo de batalha como uma tempestade viva. Suas armas brilhavam como fogo. Seus passos abriam caminho entre os corpos. Os deuses se afastaram. Os homens tremeram. Ele procurou por Heitor e o encontrou. O combate foi curto. Heitor caiu, mas Aquiles não parou. Amarrou o corpo do inimigo aos seus cavalos e o arrastou em volta das muralhas de Troia. 3 vezes. Como vingança, como raiva, como dor sem nome. Naquele momento, Aquiles deixou de ser apenas um herói. Tornou-se uma lenda viva, um espectro de fúria e glória. Mas também alguém irremediavelmente perdido, porque o preço da vingança é alto. E ele ainda teria que pagá-lo. Depois da morte de Heitor, o campo de batalha se calou por alguns dias. Nem os gregos celebraram, nem os troianos responderam. Até os deuses, que tanto haviam se intrometido na guerra, pareceram desviar os olhos. A fúria de Aquiles havia cruzado um limite que poucos ousavam nomear. Na tenda silenciosa, o corpo de Patroclo repousava. Aquiles o preparava com as próprias mãos. Lavava o rosto com vinho, penteava os cabelos, envolvia-o em linho branco. Falava com ele, como se ainda estivesse ali. Dizia coisas simples, da infância, de promessas esquecidas, mas em sua voz havia uma ternura desesperada. O herói já não era o mesmo. Naquela noite, o rei Príamo, pai de Heitor, velho e frágil, entrou sozinho no acampamento inimigo.
Atravessou as linhas gregas com coragem de quem não tem mais nada a perder. Veio até a tenda de Aquiles, ajoelhou-se e disse: Suplico-te, como pai, devolve-me o corpo do meu filho. Aquiles ficou em silêncio. Pela primeira vez, viu não um inimigo, mas um reflexo. Sentiu, por um instante, o que seria perder um filho. Sentiu a dor daquilo que ele próprio nunca viveria. Envelhecer. Viu em Príamo uma vida que jamais teria. Então chorou. Levantou o corpo de Heitor com suas mãos, limpou-o, envolveu-o e o entregou ao pai. Sem palavras. O silêncio entre os dois dizia tudo. Mas o tempo de Aquiles havia acabado. As profecias nunca mentem. Aqueles que nascem para brilhar cedo, morrem cedo. E os deuses orgulhosos, silenciosos, jamais esquecem afrontas. Aquiles havia humilhado o corpo de Heitor, protegido de Apolo. E o deus do sol não perdoa. Durante uma batalha, Aquiles avançou como sempre, como se nada pudesse atingi-lo. Mas de um arco escondido, Paris, irmão de Heitor, disparou uma flecha. Apolo a guiou. A flecha voou. Encontrou o único ponto vulnerável: o calcanhar. A pele que nunca tocou o estige. Aquiles caiu. Não houve discurso, nem lamento. Apenas o som do corpo ao tocar a terra que nunca o mereceu. Muitos dizem que seu corpo foi levado por Tétis ao fundo do mar. Outros dizem que foi enterrado em uma ilha sagrada. Mas todos concordam em uma coisa: seu nome nunca foi esquecido. Porque há mortes que são apenas o fim, mas há aquelas que se tornam começo. Aquiles morreu jovem, mas vive para sempre. Nas canções dos Aedos, nos versos de Homero, nas memórias da guerra, e também nos corações daqueles que entendem que a glória, às vezes, é uma forma lenta de morrer.